Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tenho uma notícia que, sinceramente, eu não achei que estaria trazendo tão cedo. Depois de tudo o que aconteceu envolvendo o Necros, depois do pedido de socorro desesperado do detetive Antônio Manuel, depois da enquete que vocês participaram e decidiram o que eu deveria fazer, eu finalmente posso dizer uma coisa: o detetive Antônio Manuel voltou. Sim. Ele está de volta. E antes que vocês perguntem, eu sei que existem muitas dúvidas. Eu sei que muita gente quer entender o que realmente aconteceu. Como ele foi infectado. Como ele conseguiu voltar ao normal. O que aconteceu durante todo esse período. E principalmente, o que o Necros fez. Hoje nós vamos responder essas perguntas. Porque o próprio detetive Antônio Manuel está aqui para contar tudo. E eu acho que ninguém melhor do que ele para explicar essa história. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que participaram da enquete. Vocês acompanharam essa situação desde o começo. Vocês assistiram ao pedido de socorro. Vocês analisaram as informações. E tomaram uma decisão. E essa decisão acabou mudando completamente os rumos dessa história. Mas agora chega de mistério. Eu acho que está na hora de ouvir a pessoa que viveu tudo isso. Detetive Antônio Manuel, a palavra é sua. Explique para os inscritos o que aconteceu. Como tudo começou. E como você foi infectado pelo Necros. Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer. E eu não estou falando isso por educação. Eu estou falando isso de verdade. Muito obrigado. Obrigado a cada inscrito que assistiu meu pedido de socorro. Obrigado a cada pessoa que comentou. Obrigado a cada pessoa que compartilhou. Obrigado a cada pessoa que votou na enquete. E obrigado ao AbnerTube por não ter desistido de mim. Quando eu gravei aquele alerta, eu realmente achei que seria uma das últimas mensagens que eu enviaria. Naquele momento eu estava sentindo algo muito estranho. Eu tinha dores de cabeça constantes. Eu estava ficando cada vez mais confuso. E algumas vezes eu nem conseguia pensar direito. Eu sentia como se alguma coisa estivesse tentando tomar o controle da minha mente. Foi por isso que eu gravei aquele pedido de ajuda. Porque eu sabia que alguma coisa estava errada. Mas eu ainda não entendia o que estava acontecendo. E agora chegou a hora de responder a pergunta que muita gente está fazendo. Como eu fui infectado? A resposta é simples. Eu estava investigando pistas relacionadas ao Necros. Enquanto tentava descobrir mais sobre as atividades dele, encontrei sinais que pareciam indicar uma movimentação recente. Eu segui essas pistas sozinho. E esse foi o meu maior erro. Eu achei que conseguiria resolver tudo sem envolver ninguém. Achei que conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas o Necros já estava a vários passos à minha frente. Durante uma dessas investigações eu acabei entrando em contato com vestígios deixados por ele. Na hora eu não percebi. Parecia algo sem importância. Mas aos poucos os sintomas começaram. Primeiro vieram as dores de cabeça. Depois vieram os esquecimentos. Depois começaram os momentos em que eu sentia que não estava totalmente no controle. E foi nesse momento que eu percebi que precisava pedir ajuda. Se eu tivesse continuado sozinho, talvez essa história tivesse terminado de forma muito diferente. Foi por isso que gravei aquele alerta. Eu queria avisar alguém antes que fosse tarde. E graças a vocês, esse alerta chegou ao AbnerTube. Graças a vocês, a situação não foi ignorada. Graças a vocês, eu tive uma chance. Eu também quero dizer uma coisa importante. Não culpem o AbnerTube por nada que aconteceu. Ele fez tudo o que podia. E quando a decisão ficou nas mãos dos inscritos, vocês mostraram algo que eu nunca vou esquecer. Vocês escolheram ajudar. Vocês escolheram não abandonar alguém que estava em perigo. E eu nunca vou conseguir agradecer isso o suficiente. Hoje eu estou aqui, de volta, falando com vocês, porque muitas pessoas decidiram agir. Então obrigado. Obrigado de verdade. Mas eu também preciso deixar um aviso. O fato de eu ter voltado não significa que tudo acabou. O Necros continua sendo uma ameaça.
Ainda existem perguntas sem resposta. Ainda existem mistérios que precisam ser investigados. E eu pretendo continuar investigando. Só que desta vez, eu não vou fazer isso sozinho. Muito obrigado por tudo. E que essa história sirva de lição para mim. Porque às vezes até um detetive precisa pedir ajuda. Detetive Antônio Manuel, seja bem-vindo de volta. Sinceramente, eu nem sei por onde começar. Depois de tudo o que aconteceu, depois daquele pedido de socorro, depois de todas as dúvidas, de todos os mistérios e de toda a preocupação que tomou conta dessa história, ver você aqui novamente é algo muito importante. E eu tenho certeza de que não sou só eu que estou feliz. Tenho certeza de que os inscritos também estão. Porque desde o momento em que aquele alerta apareceu, muita gente ficou preocupada com você. Muita gente queria saber o que tinha acontecido. Muita gente queria ajudar. E quando chegou a hora de decidir, os inscritos falaram alto e claro que não queriam abandonar você. Eles escolheram tentar salvar você. E hoje nós estamos vendo o resultado dessa decisão. Você está aqui. Você voltou. E isso é algo que merece ser comemorado. Mas eu também espero que essa experiência tenha servido de aprendizado. Porque você mesmo acabou de dizer que tentou resolver tudo sozinho. E às vezes até as pessoas mais experientes precisam de ajuda. Ninguém consegue enfrentar todos os problemas sozinho. Principalmente quando estamos falando de alguém tão perigoso quanto negros. Por isso eu espero que, daqui para frente, quando surgir uma ameaça desse tamanho, você não carregue tudo sozinho nas costas. Porque agora você sabe que pode contar comigo. Pode contar com o José Daniel. Pode contar com o Coelhão. E principalmente pode contar com os inscritos. Então mais uma vez, seja muito bem-vindo de volta, Detetive Antônio Manuel. É bom ter você de volta na API. Obrigado, AbnerTube. Sinceramente, escutar isso significa muito para mim. Porque quando tudo aquilo começou, eu realmente não sabia se conseguiria voltar aqui para conversar com vocês novamente. Houve momentos em que eu achei que tinha perdido o controle da situação. Momentos em que eu pensei que não conseguiria encontrar uma saída. Mas graças à ajuda de muitas pessoas, eu estou aqui hoje. E você tem razão sobre uma coisa. Eu tentei resolver tudo sozinho. Eu achei que estava protegendo todo mundo. Achei que estava evitando colocar outras pessoas em perigo. Mas no final das contas, acabei me colocando em perigo justamente porque tentei carregar tudo sozinho. Foi um erro que eu não pretendo repetir. Porque agora eu entendi uma coisa importante. Trabalhar sozinho não me torna mais forte. Pedir ajuda não me torna mais fraco. Na verdade, às vezes pedir ajuda é exatamente o que precisamos fazer. E eu aprendi isso da maneira mais difícil possível. Então eu quero deixar uma promessa para você, para os inscritos e para todos que acompanharam essa história. Da próxima vez que eu encontrar algo relacionado ao Necros ou qualquer outra ameaça desse nível, eu não vou esconder, eu não vou tentar resolver tudo sozinho. Eu vou procurar ajuda, porque agora eu sei que existem pessoas em quem posso confiar. E isso faz toda a diferença. Então mais uma vez, obrigado, AbnerTube. E obrigado a todos os inscritos. É muito bom estar de volta. E é exatamente por isso que eu estou feliz em ouvir isso, Detetive Antônio Manuel. Porque voltar ao normal já seria uma grande vitória. Mas voltar tendo aprendido alguma coisa com tudo o que aconteceu é uma vitória ainda maior. Sabe, durante todo esse tempo, muita gente ficou preocupada com você. Muita gente queria respostas. Muita gente queria saber se você conseguiria voltar. E agora que você está aqui, eu acho que os inscritos também ficam mais tranquilos sabendo que você não pretende cometer o mesmo erro novamente. Porque ninguém precisa enfrentar uma ameaça como um negro sozinho. Nem você. Nem eu. Nem ninguém. E sinceramente, eu acho que essa história acabou mostrando uma coisa muito importante para todo mundo. Quando as pessoas trabalham juntas, elas conseguem enfrentar problemas muito maiores do que enfrentariam sozinhas. Foi exatamente isso que aconteceu aqui.
Você pediu ajuda. Os inscritos ouviram. Os inscritos decidiram. E hoje você está aqui novamente. Então eu espero que a partir de agora possamos deixar essa situação para trás e seguir em frente. Claro, sem esquecer que o Necros continua por aí e que ainda precisamos ficar atentos. Mas hoje não é um dia para pensar apenas nos problemas. Hoje é um dia para comemorar. Porque depois de tudo o que aconteceu, o detetive Antônio Manoel voltou. E eu tenho certeza de que os inscritos estão felizes em ouvir isso. Então seja bem-vindo de volta mais uma vez, meu amigo. A API ficou um pouco mais completa com você aqui novamente. Bom, pessoal, eu acho que depois de tudo que ouvimos hoje, existe apenas uma coisa que eu posso dizer. Que alívio. Sinceramente. Porque durante muito tempo nós não sabíamos o que iria acontecer. Nós não sabíamos se o detetive Antônio Manoel conseguiria voltar. Nós não sabíamos se ele estava bem. Nós não sabíamos como essa história terminaria. E agora finalmente temos respostas. Hoje nós descobrimos o que aconteceu. Descobrimos como tudo começou. Descobrimos os erros que foram cometidos. E mais importante que isso, vimos o detetive Antônio Manoel voltar para contar essa história. Mas existe uma lição que eu quero que todo mundo leve deste vídeo. Às vezes pedir ajuda é importante. Muitas pessoas acreditam que precisam resolver tudo sozinhas. Que precisam carregar todos os problemas nas costas. Que precisam enfrentar tudo sem depender de ninguém. Mas nem sempre é assim. E essa história mostrou exatamente isso. Quando trabalhamos juntos, conseguimos enfrentar desafios muito maiores. E foi graças à união de muitas pessoas que chegamos até aqui. Então eu quero agradecer novamente aos inscritos. Obrigado por acompanharem essa saga. Obrigado por participarem da enquete. Obrigado por fazerem parte dessa história. Porque vocês também tiveram um papel importante em tudo isso. Agora sobre o futuro, eu sei que muita gente deve estar pensando, e o Necros? Bom, o fato do detetive Antônio Manoel ter voltado não significa que o Necros desapareceu. Não significa que todos os mistérios foram resolvidos. E também não significa que a era Necros acabou. Ainda existem perguntas sem respostas. Ainda existem coisas que precisam ser investigadas. E se qualquer novidade aparecer, se qualquer pista surgir, ou se qualquer coisa relacionada ao Necros voltar a acontecer, eu prometo que trarei um vídeo para vocês. Mas por enquanto, eu acho que podemos comemorar. Porque hoje não é um dia de derrota. Hoje é um dia de reencontro. Um dia em que uma história que parecia caminhar para um final triste acabou tendo um resultado muito melhor do que imaginávamos. Então mais uma vez, seja bem-vindo de volta, detetive Antônio Manoel. E obrigado a todos vocês que assistiram este vídeo. Se cuidem. Fiquem atentos. E nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, pessoal.